Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre os 40 anos do descobrimento do HIV, vírus causador da AIDS. Vamos abordar os avanços no tratamento, a prevenção e também o combate ao preconceito. Para isso, as nossas convidadas no programa de hoje são as seguintes: a presidente do GAPA-RS, Carla Almeida, e também a médica Letícia Iqueda, da Secretaria Estadual de Saúde. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui para a gente dividir e trocar um pouco de ideias e experiências, né, sobre esse tema tão importante. Só para situar também o nosso telespectador, fazer um breve retrospecto aqui, né, desta pauta que estamos falando, e evidentemente, né, fica a palavra à disposição aqui também para a gente acrescentar alguma questão histórica que em algum momento possa faltar aqui, né, para a gente tentar deixar isso bem objetivo. Assim, há 40 anos, então, para a gente introduzir esse tema, uma equipe do Instituto Pasteur, na França, descobriu o vírus causador da síndrome da imunodeficiência humana AIDS. A identificação deste novo vírus foi publicada em um artigo da revista Science em maio de 1983. E de lá para cá, a estimativa é de que são 40 milhões de mortes. É isso, né? Em termos gerais, assim, né? Para a gente começar o nosso debate aqui. Então, eu pergunto de forma geral, aqui começando pela Carla, né? Antes tínhamos a AIDS, né? O HIV e, consequentemente, a AIDS como praticamente uma sentença de morte. Mas isso mudou, né, Carla? A partir no decorrer da trajetória, dos anos que se passaram, em função das descobertas científicas e tudo mais, dos tratamentos, né? Que avaliação a gente pode fazer hoje, né? Hoje está bem diferente, assim, né? Quando a gente fala sobre esse tema, né? Seja bem-vinda, obrigado. Olá, boa tarde. Olá a todas, todos e todas. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Então, a gente vem numa trajetória aí de 40 anos, né? Da epidemia de HIV/AIDS, com alguns avanços, né? Especialmente no campo biomédico, e eu acho que isso traz a percepção de que a AIDS não é mais uma... Não tem mais tão esse símbolo da morte, né? Mas é importante a gente conseguir entender um pouco melhor esse contexto, né? Obviamente que a gente avançou muito no campo biomédico, isso significa que as pessoas que vivem com HIV e AIDS hoje têm uma boa qualidade de vida, né? Então elas conseguem viver, e as pessoas vivem, né? No começo da epidemia as pessoas morriam de AIDS, hoje as pessoas conseguem viver com HIV e com AIDS, né? E isso é um avanço muito importante, um marcador que a gente não pode desconsiderar. Mas também a gente tem que considerar que a gente avançou muito pouco no enfrentamento ao estigma e ao preconceito, né, que permeia o viver com AIDS. E esse é um elemento que é muito importante quando a gente ainda percebe o impacto que um diagnóstico de HIV tem na vida dos sujeitos, né? Embora ele não signifique mais, ele não seja mais uma sentença de morte, ele ainda é compreendido dessa forma e a pessoa leva um tempo para elaborar. Acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que considerar nisso, né? Que realmente um diagnóstico de HIV é um marcador importante, né? A pessoa muitas vezes ressignifica toda a sua trajetória a partir desse diagnóstico, né? E especialmente a gente tem que olhar o quanto a gente ainda tem que avançar no enfrentamento do estigma e do preconceito que está presente no viver com HIV e AIDS e que está presente em todos os espaços de sociabilidade, na vida afetiva, no trabalho, nas relações sociais, né? Então ainda tem um peso muito grande esse diagnóstico na vida das pessoas. Para a pessoa e para quem convive ao redor ali, né? Doutora Letícia Iqueda, da Secretaria Estadual de Saúde, seja bem-vinda aqui ao TV Câmara Entrevista. Também da mesma forma, para a gente abrir o nosso debate, uma avaliação da senhora, né, da situação hoje, né? Bom, então, como a Carla disse, nós tivemos grandes avanços nesses 40 anos, particularmente nos aspectos biomédicos, né? Hoje nós temos tratamentos que são eficazes, que são bem menos danosos ao organismo, porque os tratamentos iniciais, eles eram tratamentos que tinham muitos eventos adversos, comprometiam muito a pessoa do ponto de vista metabólico, do ponto de vista do seu desenvolvimento, enfim. E isso é praticamente superado hoje, então nós temos bons tratamentos, nós temos acesso a estes tratamentos numa política pública que é
embora sofra seus percalços no nosso país, ela ainda é uma excelente política pública, porque a gente tem o acesso universal à terapia antirretroviral garantido pelo Ministério da Saúde por meio das políticas municipais e estaduais de HIV/AIDS. No entanto, né, a gente observa que a AIDS, como várias outras doenças, ela tem forte determinação social. Então, se antes a gente preocupava extremamente com tem que ter carga viral indetectável tem que melhorar o CD4, que é a imunidade, para não ter doenças oportunistas, e isso por si só vai garantir que as pessoas não morram, hoje a gente vê que não é uma verdade, né? As pessoas seguem morrendo de AIDS. O Rio Grande do Sul, infelizmente, reconhece ser o estado da federação com a maior mortalidade, particularmente na região metropolitana de Porto Alegre. Então, Porto Alegre e adjacências, o risco de morrer por HIV, ele é um risco maior do que em outros locais do Brasil. E a gente encontra aí uma forte determinação social. Então, anteriormente, aqui no nosso estado, se falava muito da AIDS ser democrática, enfim, ela realmente pode afetar qualquer população. No entanto, afeta de forma desigual as pessoas que vivem em situação de pobreza, as pessoas negras, as pessoas de baixa escolaridade e as mulheres de uma forma muito particular. Então, isso chama determinação social em saúde, e isso é importante. E por que isso é muito significativo para nós na política pública? Porque isso nos impõe mais ainda a intersetorialidade. Então, o HIV ele deixa de ser um problema exclusivo das secretarias de saúde, municipais, estaduais e Ministério da Saúde, para ser um problema mais abrangente, né? Um problema que envolve a assistência social, que envolve a educação, que envolve a segurança, porque eles se retroalimentam, né? E essas questões todas elas impactam não só na pessoa se infectar por HIV, como nas pessoas que vivem com HIV não conseguirem ter sucesso nos seus tratamentos e acabarem tendo desfechos ruins, desde sequelas, adoecimentos graves até a morte. Então, isso é uma coisa que hoje nos preocupa muito. Como que nós vamos superar essa determinação social? Como que nós vamos ampliar o acesso das pessoas a diagnóstico e tratamento seguros, além do óbvio que a Carla já falou, que é o trabalho na redução do estigma e discriminação que acontece em todos os âmbitos da vida das pessoas, inclusive no sistema de saúde. Quer dizer, é uma questão, como a senhora colocou, né, que abarca todos nós, a sociedade, né, porque vai também da tua forma de comportamento, de lidar com a tua saúde também, né, tem essa questão também. E a senhora toca num ponto importante, doutor, que eu quero também trazer aqui para o nosso debate, também estava na pauta aqui para a gente perguntar. Essa situação do Rio Grande do Sul, que fatores podem ser considerados, ser levado em conta, né, para essa liderança aí que... Eu acho que é importante pensar que a liderança do Rio Grande do Sul não é só em relação ao alto coeficiente de mortalidade, que o Rio Grande do Sul apresenta o maior do Brasil, né, e Porto Alegre e região metropolitana, como Letícia já colocou muito bem, não é o maior, é absurdamente maior, né? Então, a possibilidade, o coeficiente de mortalidade em Porto Alegre é 5 vezes maior do que a média nacional, né? Então, isso é absurdo. Mas não é só esse dado que é absurdo, né? A gente tem uma maior incidência entre gestantes de HIV também, 5 vezes maior do que a média nacional. A gente tem, as nossas taxas, elas são bastante alarmantes, né? E isso não é uma novidade, né? Essa situação, a gente já conhece, já vivencia essa situação há pelo menos uma década, né? E é uma situação bastante preocupante, né? O que faz o Rio Grande do Sul hoje, ele tem indicadores, os indicadores do Rio Grande do Sul nos permitem afirmar que a gente tem uma epidemia de AIDS generalizada aqui no estado, né? E isso coloca, e deveria colocar, a AIDS como uma prioridade absoluta do governo do estado, né? E não só uma prioridade absoluta da Secretaria de Saúde, né? O que também é necessário que se faça, né? Mas uma prioridade absoluta do governo do estado. Então, é necessário que a gente amplie o debate público em torno da epidemia de HIV e AIDS, né? A gente tem que ampliar esse debate, a gente tem que conseguir trazer outros atores
para discutir e pensar soluções, né, ou caminhos, ou como a gente responde para esse contexto, que é um contexto bastante desafiador. Né? Mas entre as causas, a gente pode citar que é um Estado que notifica, que é uma questão comportamental, enfim, o que abarca isso? Assim? Eu sei que é uma questão complexa. Essa está morta, essa está superada. Essa está superada. A gente sabe que não é o fato. Isso né? não é um fato. O que a gente vem percebendo nos últimos tempos, né? Pelo menos há uma década, a gente percebe um desmonte dos serviços públicos de saúde, né? E das redes de cuidado e de atenção às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Esse é um elemento bastante importante, né? E que deve ser considerado nessa conjuntura de análise da situação da epidemia de AIDS no estado. Também é importante a gente pensar que a epidemia de AIDS, ela não é não é a única preocupação, né? Porque ela vem também junto com outras comorbidades. Então, o Rio Grande do Sul também tem dados muito preocupantes de tuberculose, né? A tuberculose é a principal causa de morte de pessoas que vivem com HIV e AIDS. O Rio Grande do Sul também tem dados alarmantes de sífilis e sífilis congênita. Então, a gente tem um cenário todo que nos apontam que sim, tem uma fragilidade nos serviços públicos de saúde, nas políticas públicas de saúde. Né? Esse é um fato inquestionável quando a gente olha a conjuntura que a gente tem hoje. E óbvio que tem outros elementos que atuam nisso, né? A gente tem que considerar também uma questão que é a garantia dos direitos humanos. Né? Eu acho que a Letícia traz muito bem que o HIV e essas outras comorbidades são doenças que são doenças de determinação social. Então, o marcador social ele é fundamental para a maior vulnerabilidade das pessoas, né? E a gente precisa de políticas sociais robustas para enfrentar isso. E também a gente precisa de ações de garantia dos direitos humanos, né? Quando a gente fala de populações mais empobrecidas, mais vulnerabilizadas, a gente está falando de populações que são periféricas, populações que sofrem um processo de exclusão social cotidiano, populações que têm as suas trajetórias marcadas pelo preconceito e estigma. Passar a trazer a visão da doutora Letícia também aqui sobre esses fatores, né, que contribuem para esses índices, doutora. Então, acho que tudo isso que a Carla falou é bem concreto, bem real para nós, né? E é difícil explicar essa epidemia generalizada apenas sobre uma perspectiva. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem algumas peculiaridades também que possivelmente contribuíram, corroboraram para que a nossa epidemia tenha esse perfil epidemiológico diferente do resto do país, né? No restante do país, a gente sabe que a epidemia ela tem uma apresentação de epidemia concentrada, ou seja, ela é muito alta entre populações específicas, mas na prevalência na população geral, que é o percentual de pessoas na população geral, ela é abaixo de 1%. O Rio Grande do Sul já reúne evidências suficientes para dizer que nós temos provavelmente 2 modelos epidemiológicos, 2 perfis epidemiológicos no nosso estado. Em Porto Alegre, região metropolitana e alguns locais, tipo região sul, assim, nós temos já uma epidemia com comportamento generalizado. O que significa isso? A prevalência, o percentual de pessoas infectadas é de 1% para cima. Também ela é muito fortemente heterossexual, como a gente diz. Então, assim, apesar disso, existe uma prevalência alta em segmentos populacionais que são considerados de maior risco, tá? No entanto, a gente tem que olhar para ela nessa perspectiva de generalização e isso tem alguns fatores que devem ter contribuído. Um deles, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi um dos últimos estados, um dos estados onde mais por mais tempo se ficou utilizando muito droga injetável. Tanto que no nosso boletim epidemiológico, ele é o único do país que ainda aparece um percentual de pessoas com infecção por droga injetável. Isso promove uma disseminação importante do vírus, né? Principalmente nas cadeias sexuais heterossexuais. Também existe muito envolvido com esse comportamento de drogas injetáveis a venda, né, do sexo como um produto, e aí isso também amplifica a disseminação. Isso nos acompanha
na nossa trajetória histórica de comportamentos do Rio Grande do Sul por mais tempo do que acompanha os outros estados do país e pode ter contribuído. Nós estamos para receber resultados de uma pesquisa que chama PECAP, Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas, que foi feita por um grupo de pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, através do PROAD SUS. Ela vai ser apresentada no futuro bem próximo, onde foram estudados por amostra de base populacional, além da questão do teste, né, porque foi uma PECAP que a gente chama com sorologia, é feita uma entrevista em profundidade sobre os conhecimentos, as atitudes e as práticas das pessoas. Então, nós vamos ter aí uma noção melhor da questão comportamental, né? Porque muito se falou por longo dos anos que o gaúcho é machista, que o gaúcho tem mais dificuldade de usar preservativo e tal. Então, isso são todas especulações que aparecem em estudos menores, estudos transversais, estudos comportamentais, aparece no nosso cotidiano, né, por aquele perfil do macho, enfim, do gaúcho, do gaudério. No entanto, a gente não tinha evidência científica disso. Hoje nós vamos olhar, eu te confesso que não temos o resultado ainda, né? Porque ela é uma pesquisa de um grupo de pesquisa, a gente respeita toda essa questão de divulgação, ela vai ser divulgada e a gente vai ter uma ideia também mais concreta de como que os comportamentos regionais podem ter influenciado. E sem dúvida, né, nós tivemos também o último estado da federação onde entrou a testagem rápida para HIV. O conjunto de profissionais de saúde do Rio Grande do Sul, amparados, obviamente, pelas políticas municipais e estaduais, demoraram a adotar o teste rápido como um padrão. Então, assim, nós já tínhamos em outros estados o teste rápido sendo usado no cotidiano e o Rio Grande do Sul resistia muito a isso. Isso, com certeza, também inibiu um pouco dos diagnósticos e pode ter contribuído para essa piora nesses indicadores, porque o diagnóstico precoce ele é uma importante ferramenta de prevenção. Porque as pessoas que fazem seu diagnóstico, começam seus tratamentos e ficam com carga viral indetectável, elas não transmitem mais a doença, o vírus. Então, é importante todo o combate, como as pessoas dizem, né? Toda a resposta à epidemia, ela tem que ser pautada em diversas ações, né? Que vão desde questões de prevenção primária, que é o uso de preservativo, enfim, até o tratamento. Então, existe uma complexidade, existe um conjunto de estratégias que devem ser operadas conjuntamente, não fracionadamente. E, em certa medida, o Rio Grande do Sul foi entrando muito devagar em todas essas estratégias. Nós temos, por exemplo, a PrEP, que nós fomos o primeiro estado a entrar na pesquisa que validou a PrEP no Brasil, mas em relação, por exemplo, a São Paulo, que teve o melhor controle epidemiológico, nós ainda não temos uma PrEP consolidada de forma efetiva. Só para esclarecer, a PrEP... PrEP é profilaxia pré-exposição. Eu queria só fazer um comentário a partir do que a Letícia trouxe, que eu acho que é uma questão bem importante para a gente pensar, que a Letícia trouxe o estado de São Paulo, né, para a discussão, e eu acho que aí a gente tem um diferencial bem importante. O São Paulo é um estado, e a capital também, que consegue ter uma política de estado para enfrentar o HIV e a AIDS, para responder ao HIV e a AIDS, né, historicamente. Diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul quando tem políticas de governo, né? Então, que são fragmentadas, que são descontinuadas, né? Para a gente enfrentar uma epidemia como a de HIV e AIDS, e principalmente uma epidemia com a singularidade que a epidemia de HIV e AIDS tem no Rio Grande do Sul, a gente precisa de uma política de Estado. Acho que isso é fundamental. Agora, também a gente vem percebendo, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a essa pesquisa. Né? É uma pesquisa que o Rio Grande do Sul, o movimento social tem brigado há 15 anos para que ela aconteça. Nós estamos pressionando desde 2007, levou exatamente 15 anos para a gente conseguir que essa PECAP acontecesse. Né? Então tem uma expectativa muito grande. Mas também olhando os dados nacionais, assim, entendendo que o Rio Grande do Sul tem uma singularidade, mas olhando os dados nacionais, a gente vem percebendo que nos últimos tempos a gente tem um decréscimo no uso consistente do preservativo, né? Tanto o interno quanto o externo, né? Popularmente conhecido como o masculino e o feminino. Então, a gente vê que as pessoas... Isso porque se tem a percepção de que a epidemia de AIDS é uma epidemia
controlada, que não é mais um grande problema de saúde pública, né? Porque ela perdeu muito espaço e muita visibilidade social nos últimos anos. Mas a gente tem também conseguido incrementar, né, uma série de outras estratégias que têm que ser consideradas no campo da prevenção e que a gente ainda fala muito pouco. A Letícia falou na PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, né, que é entre outras coisas, é uma estratégia que inclui diversas ações, mas entre outras coisas é o uso de um medicamento que previne uma infecção para o HIV, né? Agora recentemente a gente conseguiu ampliação da PrEP, antes ela era para populações específicas, hoje a PrEP é para todos, todas e todes. Então as pessoas podem buscar a PrEP dentro dos serviços de saúde, né? E a gente vê que ainda as pessoas buscam de forma muito tímida a PrEP, mesmo as populações que têm uma maior indicação, né? A gente tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que está aí colocada no sistema público de saúde de acesso universal para o caso de uma exposição sexual há mais de 15 anos e que as pessoas não sabem. Então, assim, tive uma relação desprotegida, estou me sentindo insegura, vai para um serviço de saúde. Hoje existe a possibilidade de se prevenir. Até 72 também, horas. né? O teste rápido. Quando tu vai para o protocolo da profilaxia pós-exposição, tu vai passar por tudo isso, por testagem. Então, assim, me senti desprotegida, me senti insegura, tive uma relação desprotegida, me sinto em risco, tem 72 horas para procurar um serviço público de saúde, sabe? Então, assim, a gente tem outras estratégias hoje, né, que são bastante efetivas para a prevenção do HIV, mas que a população em geral não tem sequer informação de que elas existem. Trazendo alguns dados aqui que a gente já colocou aqui no nosso debate, né? E essa pesquisa ela é extremamente importante nisso, né? Para a gente ter a noção exata, uma fotografia mais fidedigna, né? Fidedigna de como estamos lidando e com o que estamos lidando e qual o perfil, né, de que estamos lidando. Agora, sem dúvida nenhuma, né? O que tinha antigamente, né, nos primeiros casos, tinha a questão do grupo de risco. Hoje não é mais isso, né? Hoje nós temos um comportamento de risco, digamos assim, né? Mas, pelo que a gente já colocou, que tem alguns segmentos que a gente percebe uma incidência maior, né? É hétero, e isso tem avançado, por exemplo, mais para as mulheres, para os idosos. Vocês têm essa percepção também, dessa disseminação um pouco mais... Uma das coisas que vem se observando nos últimos boletins é o crescimento entre jovens, né? Embora os índices de novas infecções eles caiam, mesmo que timidamente, né, em todo o país, cai mais do que no Rio Grande do Sul, a gente vem experimentando igual quedas. Onde a gente vê aumento é nos extremos de idade, a gente vê aumento em jovens, né? A gente vê aumento também em pessoas de mais idade, isso é importante. E aí a gente pode ter algumas especulações, né? Primeiro, eu gosto muito de quando a gente fala em jovens, sair daquele discurso que os jovens não têm mais medo e por isso que se infectam. O medo nunca foi uma estratégia de prevenção. Exato. Então, não é uma questão de medo, é uma questão de conhecimento, é uma questão de educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos. A gente tem uma resistência no sistema de saúde a, por exemplo, dar preservativo para um jovem. A tua mãe sabe que tu estás aqui, a lei faculta ao adolescente ir ao serviço de saúde sozinho, ele não precisa da mãe. E os profissionais de saúde sabem disso e ainda assim insistem nessa necessidade da mãe e etc. Tá? Então isso é um problema para nós. Então eu gosto de reforçar, não é o medo que vai fazer o jovem se proteger. É o conhecimento, é o aprendizado sobre gestão de risco, e isso está dentro do que a gente chama saúde e direitos sexuais e reprodutivos. O que é a gestão de risco? É de posse do seu conhecimento, do empoderamento deste jovem e desta jovem para o uso do preservativo, da disponibilização desse insumo sem a crítica. Isso sim que vai fazer a diferença. Neste sentido, nós estamos, desde o ano passado, com um projeto que chama Geração Consciente, que é da Secretaria Estadual de Saúde, acontecendo nos municípios com os piores indicadores de HIV, que, veja bem, não coincidentemente, são os locais com os piores indicadores de violência.
Então, assim, quando a gente cruza os mapas do Rio Grande do Sul, a violência, a segurança, o HIV, a sífilis, a tuberculose estão todos juntos. Então, a gente vê que não é um fato isolado. Nestes municípios, nós estamos junto com o Programa Estruturante RS Seguro, cujo eixo 2 é prevenção. Nós estamos com o Programa Geração Consciente, que trabalha todos os temas transversais ao HIV com o objetivo principal de prevenir o HIV e outras ISTs. E aí, neste sentido, a gente trabalha com bullying, com violência, gênero, sexualidade e HIV, obviamente, álcool e drogas, que é um outro grande poder nos jovens. O álcool, né? Embora proibido, existe um autoconsumo, existe um consumo cada vez mais precoce, existe um início de vida sexual bastante precoce também, apressado muitas vezes por fatores sociais, né? E aí ocorre de forma desprotegida. Então a gente tem trabalhado isso, obviamente não foi suficiente ainda. Nós iniciamos com 23 municípios, vamos ampliar para 46 para este ano. Esse programa é em parceria com a Unesco, Programa RS Seguro, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação e Unesco, dentro desses municípios. Mas isso é um pedacinho, né? Quase um grão de areia para o tamanho de epidemia que a gente tem. Mas eu quero reforçar que para os jovens, pensar na teoria do medo e do terror não é o que vai nos ajudar, porque eu tenho escutado frequentemente esse discurso: esses jovens não viram o Cazuza, não viram isso e por isso eles não têm medo e por isso eles não se protegem. Não é por aí. Não, eles não têm acesso à informação, né? Eu acho que fundamentalmente isso, né? E que a Letícia coloca muito bem. E é importante, eu só queria ressaltar que a Letícia falou da resistência dos profissionais de saúde, mas essa mesma resistência a gente encontra nos ambientes escolares, né? Nos ambientes escolares não terem muita dificuldade, muita resistência em trabalhar as questões relacionadas à educação sexual, a direitos sexuais e reprodutivos. Então, é importante a gente pensar quais são os espaços que a juventude tem hoje para discutir sexualidade, porque isso faz muita diferença, né? A gente só enfrenta esse cenário, tanto para o HIV/AIDS, quanto esse cenário também das violências e entre elas as violências sexuais, né? Se a gente tem espaços de discussão, né? Se a gente tem espaços de problematização e discussão sobre sexualidade na perspectiva de garantia de direitos. Porque parece também que isso passa por uma mudança cultural também, né? Porque quando a gente tem esses mecanismos à disposição, o pré, o pós, os exames rápidos, né? E muitas vezes essa informação não chega na ponta, né? Então, eu acho que passa por isso também, por essa mudança de cultura de ainda ser um tabu esse tipo de discussão. E uma fragilidade programática, né? Sim. Quando a gente vê que a informação não chega na população, a gente tem aí uma fragilidade de ação programática, né? De ação programática, de ação de comunicação, né? De ação informativa mesmo. E essa é uma fragilidade, assim, onde estão as grandes campanhas, que as grandes campanhas, elas têm uma finalidade que é ampliar, trazer a AIDS para a discussão. Não são nas grandes campanhas que a gente vai dialogar com o específico, mas são nas grandes campanhas que a gente vai trazer a importância desse tema para o diálogo com a sociedade, né? Então, também a gente tem que entender isso. A AIDS, ela perdeu muita visibilidade social nos últimos anos. E isso se reflete em todos os aspectos, assim, né? Em todos os setores também. Ela perde visibilidade social, ela deixa de ser uma questão importante e prioritária politicamente, ela sai de uma agenda prioritária dos estados, ela perde investimentos. É importante também a gente falar que prioridade na agenda é investimento financeiro. O estado do Rio Grande do Sul não investe recursos próprios para o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS. Todos os recursos que são investidos no estado são recursos repassados pelo Ministério da Saúde, né? Então, não tem um investimento também específico do governo do estado para isso. E essa é uma questão importante. É preciso, a gente só enfrenta esse cenário, que é um cenário complexo, né? Que tem uma complexidade ímpar, assim, da epidemia de HIV/AIDS, com a priorização dessa agenda. E isso se dá também com investimento,
Né? Então, a gente precisa que essa agenda ela seja uma agenda prioritária dentro da gestão. Queria só trazer um outro aspecto. A Letícia falou muito bem da questão da juventude, mas a gente também percebe esse crescimento entre um público 50 a mais. E daí a gente esbarra nos mesmos desafios, né? Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente etarista, né? E que acaba não reconhecendo a continuidade da vida sexual das pessoas de 50 a mais. Então, assim, são pessoas que estão com uma vida sexual super ativa, né? E que muitas vezes não têm espaços também, ou não têm acesso à informação, ou de alguma forma acabam sendo apartadas de toda essa discussão da epidemia de AIDS, da estratégia de prevenção. A gente teve aí o incremento de... os avanços biomédicos também fizeram com que a vida sexual se prolongasse. Com certeza. Né? Hoje a gente tem aí, menos para as mulheres, eu acho que a gente tem avançado até nessa discussão da sexualidade das mulheres, né? Nos 50 a mais, mas os homens, com o advento do Viagra, e, enfim, outras drogas, as pessoas continuam com uma vida sexual plenamente ativa. E tem toda uma questão que envolve a pessoa de mais idade, em relação à vida sexual ativa, que vulnerabiliza individualmente. Porque a gente tem no âmbito das ISTs, né, a vulnerabilidade individual, programática e social. Então, assim, do ponto de vista da vulnerabilidade individual, a pessoa de mais idade, particularmente a mulher, ela tem questões relacionadas ao climatério e menopausa que aumentam o seu risco para infecção pelo HIV. E aí, quem fala para as nossas mulheres que elas devem usar gel lubrificante, por exemplo, né? Então, existem uma série de elementos aí que fragilizam esse grupo etário, e a Carla traz a questão do etarismo, que é super importante, né? Nós somos uma sociedade que enxerga a pessoa de mais idade como um espaço de profundas limitações e não potencialidades, né? Então, a mulher com mais idade, ela já está relegada. O que essa mulher dessa idade vai querer falar de sexualidade, né? Sim. Já está na hora de fazer o tricô para os netos e não de ficar pensando em transar. Então, isso é uma questão bastante cultural, como tu trazes, né? E que a gente tem que visibilizar. A gente tem que começar a mostrar, e nós vamos tentar, de certa forma, até vamos trazer um pouco disso, assim, não vamos dar spoiler da nossa campanha, né, Carla? Mas nós reativamos um comitê de comunicação na secretaria, junto ao programa, que conta com a nossa comunicação da secretaria, com a equipe do programa e com membros, né, participação da sociedade civil, para pensar essas campanhas, esses momentos de comunicação. E a gente vai trazer muito disso, assim, do quanto todas as pessoas, né, precisam ser cobertas por essa questão da prevenção, né, e quanto todos os valores, todos os amores estão dentro do mesmo lugar. Eu só gostaria de corrigir a minha amiga Carla numa questão. O Estado do Rio Grande do Sul pode não investir aquilo que o controle social nos cobra legitimamente e deve nos cobrar e tensionar, porque é daí que vem o grande avanço, né, Carla? Mas o Rio Grande do Sul investe, sim, recursos próprios em HIV. É isso que eu queria colocar para a senhora também fazer esse contraponto. Qual é a agenda, né, da Secretaria nesse sentido? Então, assim, além do que a Carla falou, que são os recursos do incentivo, que é um recurso que o Ministério da Saúde repassa, o Estado do Rio Grande do Sul tem todo o seu staff. Eu, por exemplo, estou aqui, eu sou paga, né? Eu não trabalho voluntariamente. Então, nós temos um staff que hoje é totalmente, integralmente servidores públicos, que trabalha na Secretaria Estadual. Nós temos 2 pessoas que são os consultores dentro de projetos. Nós tivemos momentos no Rio Grande do Sul que todo o programa de AIDS era de consultores. Todo o programa de AIDS era de consultores. Hoje são todos servidores. E nós não somos baratos nem para o governo, nem para a sociedade. Isso tem que ser colocado, né? E isso é uma forma de investimento, porque se vocês entrarem na Secretaria de Saúde, poucas áreas programáticas têm tantas pessoas quanto a nossa. Nós temos 2 equipamentos de saúde assistenciais que são do governo do estado, Hospital Sanatório Partenon, Ambulatório de Dermatologia Sanitária, embora com suas deficiências, que a gente enfrenta problemas, sim. Nós tivemos o último concurso da Secretaria Estadual de Saúde que não tivemos candidatos médicos. E nós precisávamos de médicos. E as pessoas não se candidatam. Temos que brigar por melhores salários, etc, etc, para ter uma carreira atrativa, tudo isso que a gente sabe. Mas existe, sim, um hospital que tem uma internação
para pacientes com tuberculose exclusiva, metade deles, pelo menos, tem HIV como co-infecção, e tem um dos maiores ambulatórios do estado do Rio Grande do Sul, que é o Serviço de Atenção e Terapêutica, onde, casualmente, eu atendo também. Então, assim, e temos um CTA que é talvez um dos maiores do estado. Tudo isso é investimento do estado, até porque essa assistência direta ao usuário não seria mais, teoricamente, uma obrigação estadual. Claro que se a gente vai se comparar com São Paulo, que tem o CRT, Estado de São Paulo, que é um serviço imenso, e tem o Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecciosas, a gente não tem nem elemento de comparação, mas quero dizer que está no horizonte, no planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, o fortalecimento desses espaços enquanto locais de aprimoramento, melhoria da resposta à infecção pelo HIV. Então, eu preciso discordar da Carla aqui, porque a gente tem aquele momento de discordar, né, Carla, no nosso debate. Eu e fico na feliz questão do de ver investimento a é Letícia esse. usando a expressão, principalmente num programa que é público, né, fortalecimento desses espaços, porque o que a gente tem visto desses espaços nos últimos anos, desses espaços que são de gestão estadual, é um desmonte, né? É um desmonte total desses espaços. A gente enfrenta aqui em Porto Alegre, e aproveitando que a gente está num espaço da Câmara Municipal, assim, um problema muito sério, porque já há uma década a gente vive a descentralização do cuidado das pessoas que vivem com HIV e AIDS, então eles estão saindo dos serviços de referência, que a Letícia aqui citou 2, nós temos 4 em Porto Alegre, e indo para, e sendo, e tendo seus tratamentos sendo vinculados à atenção primária de saúde. E aí, eu te pergunto qual é a atenção primária que a gente tem hoje em Porto Alegre, qual é a rede de atenção primária, que qualidade tem essa rede de atenção primária, né? Hoje, a atenção primária em Porto Alegre ela está fragmentada, dividida e terceirizada para 6 institutos diferentes, né? Ela trabalha com metas, né? A gente sabe que a gente tem uma rotatividade profissional imensa, né? E não consegue garantir um cuidado adequado às pessoas que vivem com HIV e AIDS na cidade. Né? Então, esse é um desafio. E quando a Letícia fala que o Estado do Rio Grande do Sul está assumindo o compromisso de fortalecer esses espaços, a mim me causa uma alegria imensa, porque esses espaços já foram referência em tratamento e em qualidade. Nos últimos tempos, o que eles têm feito é descentralizado o cuidado para a atenção primária, e isso tem tido um impacto muito grande, inclusive por conta do preconceito do estigma. Muitas vezes as pessoas não querem seguir com o seu tratamento e seu acompanhamento nos seus espaços de referência dentro da sua comunidade. Só para a gente também encaminhar ao final aqui, nesse sentido, queria perguntar para vocês, como é que é esse processo, né? Ele faz o exame, ele tem, por exemplo, o resultado positivo, como é que é a partir dali que ele tem essa... É guardado uma confidencialidade? Como é que acontece? Então, assim, em primeiro lugar, nós temos quase todas as áreas da saúde humana, nós temos hoje, né, no SUS, as linhas de cuidado. Na questão do HIV, nós temos uma linha de cuidado que foi construída, aprovada, pactuada em comissão intergestores bipartite do Estado do Rio Grande do Sul, que pode ser adotada ou servir como modelo para os municípios, né, para os 497 municípios do Estado. E inclusive Porto Alegre tem a sua própria linha de cuidado. Eu não falo aqui pelo município de Porto Alegre, eu falo pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre tem a sua linha de cuidado, que foi reformulada recentemente. E a linha de cuidado, ela inicia na prevenção, que antecede ao diagnóstico, e daí vai, a partir do diagnóstico, definindo, né, a trajetória do indivíduo dentro do serviço de saúde. Então, em primeiro lugar, a partir do momento do diagnóstico, o diagnóstico do HIV, ele tem que ser absolutamente sigiloso. Sigilo e confidencialidade são extremamente importantes. A nossa recomendação na linha de cuidado é que as pessoas que são infectadas pelo HIV e que não têm comorbidades, não têm impactos no sistema imunológico, são apenas pessoas que vivem com HIV, mas não estão doentes, elas possam ser atendidas na atenção primária em saúde, que é isso que a Carla vem trazendo. E veja bem, a linha de cuidado diz possam, preferentemente. Existem pessoas que não querem ficar no seu território de abrangência, por questões de confidencialidade, porque veja bem, no teu posto de saúde da tua região, pode ser que a pessoa da recepção seja teu conhecido. Não tem como, por mais sigilo e confidencialidade, que não saiba que tu está indo consultar por isso. Então, é previsto na linha de cuidado que se a pessoa não quiser
ela seja encaminhada para um outro espaço, né? É óbvio que depende da gestão municipal, como que articulou isso no território, e realmente existem limitações quando tu tem muitos entes concorrentes a essa estratégia, né? As pessoas que têm comorbidades, que têm alguns outros fatores, que têm imunidade baixa, enfim, elas devem ser cuidadas, receber o seu cuidado nos serviços especializados, porque essas pessoas demandam um cuidado maior, com outros medicamentos, com algumas questões que precisa realmente do especialista. Só que a linha de cuidado, ela não é um gesso para uma perna quebrada. Sim. Então, assim, ela é um fio condutor, mas que não deve engessar, porque o trabalho com o usuário, ele tem que ser centrado no usuário. Então, o correto é atender a sua necessidade. Este é o correto, né? O que acontece é que nos cabe mediar essa relação, muitas vezes, enquanto poder estadual. A gente tem esses equipamentos estaduais, que são o ambulatório de dermatologia sanitária e o sanatório, que estão no território de Porto Alegre, mas não são para atendimento exclusivo de Porto Alegre. A gente atende a todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente teve a oportunidade nesses últimos 4 anos de, fazendo através do processo de regionalização da saúde, a gente colocou 70 referências em todo o estado, que não são suficientes, mas são boas referências, né? De forma que a quase totalidade dos municípios tem uma referência mais próxima para avançar nesse cuidado. E os que não tiverem, a gente media essa relação em vários locais, e a gente tem trazido, ainda temos atendimento no Sanatório Partenon, né? Buscando amplificar essa rede, dar ressonância para essa rede, porque até bem anos atrás, né, Carla? A Carla sabe bem, as pessoas vinham de várias cidades para se tratar no sanatório e no ADS, sob muito custo humano, sabe? De viajar. E, enfim, tudo muito difícil, a pessoa sair de uma cidade e levar 2, 3 horas para chegar numa consulta. Então, a gente tem tentado, através da regionalização, constituir novos espaços mais de perto, cuidado que preservem sigilo, confidencialidade, e que a pessoa possa realmente ser acolhida e receber esse atendimento com qualidade. A medicação, ela pode ser feita, esse tratamento todo via SUS, e esse atendimento precisa ser interdisciplinar também, né? Sim. O tratamento, o antitratamento não. O antirretroviral hoje, né, que é a medicação, ela está disponibilizada via SUS, né? E a gente admite sem nenhum problema que nos últimos anos a gente tem tido problemas muito pontuais de fracionamento ou de alguma dificuldade muito específica. Mas é importante a gente pensar que cuidar de uma pessoa que vive com HIV e AIDS, tratar uma pessoa que vive com HIV e AIDS, transcende o medicamento. O medicamento é um elemento, né? Eu acho que tu colocas uma questão que para mim é fundamental. A gente precisa ter esse olhar integral para o sujeito, né? Essa interdisciplinaridade no cuidado. E isso é uma questão que a gente falha muito, né? A gente não consegue garantir isso dentro da atenção primária, e a gente hoje não consegue garantir isso dentro de um serviço de atenção secundária, que são os serviços de referência. Então, a gente tem equipes que cada vez menos dão conta desta questão, são equipes que, e aqui, sem questionar a qualidade, a gente tem profissionais nesses lugares de excelência, assim, mas a gente não tem... Os serviços cresceram, né, porque a gente vive... A demanda aumenta, os serviços não acompanharam isso, então a gente não tem mais essas equipes multidisciplinares nesses serviços. Então, a gente perdeu esse olhar integral, né? Nos últimos anos, a gente vem percebendo que na resposta ao HIV e AIDS, a gente percebe uma predominância do discurso biomédico, né? E isso é um problema, porque a gente tem perdido um dos pilares que fez com que o Brasil fosse reconhecido como o melhor programa de AIDS do mundo, que é o pilar da garantia dos direitos humanos, que é o pilar que olhava o indivíduo na sua singularidade, né? Que pensavam em todos os elementos que transversalizam nesse maior risco de infecção. E a gente tem, enfim, com essa avalanche fundamentalista e conservadora que tem assolado o Brasil nos últimos anos, né, ou pelo menos na última década, a gente tem retrocedido muito na pauta de garantia de direitos e de direitos humanos. Eu costumo repetir
muito assim que a gente não avança na resposta à epidemia de AIDS se a gente não tiver uma agenda completamente comprometida com o enfrentamento do machismo, do racismo, da homofobia, da transfobia e das desigualdades sociais. Porque o HIV e a AIDS, hoje a epidemia de AIDS, ela atinge populações que têm um marcador, uma denominação social, ela tem um marcador social muito importante. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas evidentemente, né, que esse é um tema que não se esgota e pelos elementos que foram trazidos aqui a gente vê a urgência desse debate, né? Então já fica aqui o convite para que a gente possa voltar a esse tema, né, periodicamente, para trazer todos esses apontamentos, esses avanços e a necessidade desse combate ao preconceito que muito bem foi colocado aqui pelas nossas duas convidadas. Quero fazer uma última rodada agora, mais especificamente para as despedidas, já agradecendo a presença da Carla Almeida, que é presidente do GAP, e também da médica Letícia Iqueda, da Secretaria Estadual da Saúde. Começo pela doutora Letícia. Muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos, pelo tempo disponível aqui para estar com a gente. Então tá, eu quero inicialmente te agradecer, né? É sempre uma grande oportunidade estar aqui representando a Secretaria Estadual de Saúde e representando o conjunto de profissionais que está envolvido nesse combate, né? Nessa luta para controle da infecção pelo HIV, da epidemia de AIDS no nosso estado. E te dizer que a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tem sim um compromisso muito importante com as pessoas que vivem com HIV, tem sim um compromisso em fazer um enfrentamento adequado, um enfrentamento coerente, um enfrentamento que extrapole as questões biomédicas e que venha ao encontro do que a Carla advoga aqui tão bem, que é a necessidade da gente olhar para a epidemia de AIDS na perspectiva dos direitos humanos, na perspectiva da integralidade do sujeito, né? E de tudo aquilo que, na verdade, é constitucional e republicano no nosso país, porque é o que está escrito na Lei 8080, que preconiza o nosso SUS, né? Então, nós temos esse compromisso, nós estamos propondo uma série de estratégias e queremos avançar muito. Eu acho que tem uma questão da continuidade na gestão que nos ajuda a seguirmos em frente e a ter um novo horizonte aí em relação à epidemia e convocar a sociedade assim, a participar, a estar nas conferências, a estar demandando inclusive via ouvidoria do SUS quando as coisas não dão certo, porque este tensionamento que a Carla traz através do GAPA e o movimento social nos traz e trouxe a vida inteira, desde lá a década de 80, onde tudo começou pelos movimentos sociais, não foram os governos que iniciaram, foram os movimentos sociais que iniciaram, este é o fato, né? Então, que isso continue acontecendo, porque quanto mais a gente for tensionado, nós estamos aqui para responder a essa tensão, sim, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem este compromisso e vai honrar com este compromisso, inovando, dando acesso e fazendo, realmente promovendo o cuidado para as pessoas no Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Agradecer mais uma vez a Letícia Iqueda, médica da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, presidente do GAPA, Carla Almeida, também recado final. Obrigado pela presença, obrigado pelo tempo disponível aqui para a gente. Obrigada pela presença e pela oportunidade. É sempre um privilégio poder estar nesta casa fazendo essa discussão. Eu queria lembrar que aqui na Câmara Municipal a gente tem uma frente parlamentar de HIV e AIDS. Então, assim, é importante que a gente amplie esse debate, é importante que os nossos vereadores também se comprometam com o enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS. Então, essa é uma pauta que a gente traz constantemente para discussão aqui na Câmara de Vereadores e é fundamental, né, que todos os atores percebam o papel que eles têm no enfrentamento da epidemia de AIDS. Eu costumo dizer que a epidemia de AIDS é uma responsabilidade, enfrentar a epidemia de AIDS é uma responsabilidade de todas, todos e todes. Então, assim, diante da conjuntura que a gente tem no Estado, a gente precisa de uma grande mobilização, né, em que todos os atores, eles realmente estejam comprometidos com essa agenda. E aqui na Câmara Municipal, a gente tem esse espaço, então, que tem cumprido esse papel, né? Acho também que é importante que a gente tensione essa discussão também com o governo municipal, né? Então, a Secretaria Municipal também tem que estar presente, tem que participar desses espaços de discussão, porque
hoje, com a descentralização do cuidado, a atenção das pessoas que vivem com HIV e AIDS está muito mais de responsabilidade dos municípios do que na gerência dos estados. Então, é bem importante a gente ter esses elementos. Né? Mas eu acho que é isso, assim, trazer e convocar um pouco, né, as pessoas, a sociedade a pensar e se responsabilizar com o enfrentamento à epidemia de HIV. Ou seja, manter esse debate na pauta, né? Exatamente, fundamental. Fundamental. E aqui também, a gente vai manter esse debate na pauta, aí, trazendo mais elementos para a gente poder discutir e avançar em todo esse processo, todo esse cuidado. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. Este foi o TV Câmara Entrevista de hoje. Lembrando a você, mais notícias do Legislativo, acompanhe nas nossas redes sociais e acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!